Olá! Hoje falaremos sobre uma das celebrações mais famosas em nosso calendário atual. Hoje falaremos então sobre o Dia dos Pais. Apesar de que no Brasil esta data se comemora somente em agosto, nos Estados Unidos e em muitos outros países, esse dia importante é comemorado no mês de junho, por isso o estamos trazendo hoje. Porém, antes de falar biblicamente o que representa para Deus o Pai ou os pais e, consequentemente, quão importante deve ser o Dia dos Pais, eu quero ir rapidamente com vocês para a história. O que será que nos diz a história e a tradição sobre o Dia dos Pais? Será isso algo importante? Será que a história em si traz algum fundamento? Talvez sim, talvez não. Porém, vamos passar rapidamente por esse ponto e ver que podemos aprender da mesma história sobre o nosso pai. Então, vamos ver que o Dia dos Pais foi comemorado pela primeira vez nos Estados Unidos no ano de 1910. Esta data foi popularizada por Sonora Smart Dodd, que começou a divulgar e, por fim, estabelecer o Dia dos Pais devido à perda do seu próprio pai, que depois da morte da sua esposa criou os filhos sozinho. Porém, vamos ver que somente em 1966, o terceiro domingo do mês de junho, que é o mês em que estamos hoje, foi então oficializado esse dia como Dia dos Pais. Ademais, somente em 1972, o presidente Nixon tornou oficial como um tipo de feriado nacional, como menciono aqui. Então, vamos ver que, passo a passo, esta data foi escalando em importância, ao ponto de que em 72 foi oficializado como um feriado nacional. Veremos então que, além dos Estados Unidos, que comemoram essa data como Dia dos Pais no mês de junho, veremos que há muitos outros países que concordam e condizem com a mesma data, como, por exemplo, o México, o Canadá, a França, a Turquia, Venezuela, o Japão, o Chile, o Reino Unido, a Holanda, a África do Sul, países ou alguns países da América do Sul, exceto o Brasil, claro, alguns da América Central e também países da Ásia. Esses países todos e alguns mais que não cito por causa da extensão física aqui dos slides, comemoram no terceiro domingo de junho o Dia dos Pais. Então, é uma informação breve, porém importante para entender de onde veio tudo isso. Veremos também que a palavra pai ou personagem pai ou a pessoa pai, que se refere diretamente ao homem, também aparece na Bíblia. Logicamente que sim. E o interessante é que essa ideia da instituição do pai sobre a família aparece, como eu coloco aqui, em toda a Bíblia. Veremos então que lá no Antigo Testamento conhecemos os mandamentos que Deus determina para o seu povo de Israel e que inclusive são considerados hoje parcialmente. Veremos então que lá em Êxodo 20, versículo 12, o quarto mandamento se refere exatamente a honrar os pais, ou seja, o pai e a mãe. Então lemos: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Ou seja, aqui o texto é breve e bastante claro. E vemos que Deus começa o desafio, o chamado, o compromisso de honrar os nossos pais pela palavra honra. Mais tarde vamos ver o que significa honra, de onde vem esta palavra, qual é a origem da palavra honra. Será que honra é somente obedecer? Será que é somente respeitar? O que mais seria, o que mais significaria a palavra honra? Veremos também a quem devemos honrar. Entre outras pessoas, como autoridades e outros mais,
O texto aqui se limita a apontar ou a relacionar diretamente o honrar com os nossos pais, ou seja, o pai e a mãe. E veremos então nesse texto por que esse texto começa mencionando o pai antes da mãe. Por que não diz o contrário? Honra a teu pai, o pai primeiro, ou seja, em posição física, o pai vem antes. Veremos também sobre isso logo em seguida. E também veremos juntos a consequência ou o bom resultado do honrar os nossos pais. O texto começa desafiando-nos: honra teu pai e tua mãe, e termina dizendo: para que tenhas vida longa que o Senhor te dá. Ou seja, a vida longa, os muitos anos de vida aqui são resultados, ou é um resultado do honrar o nosso pai e a nossa mãe. Vamos ver então em seguida. Porém, eu não vou estender muito aqui no Antigo Testamento, porque eu prefiro concentrar um pouco mais o meu comentário relacionando-o com o grego do Novo Testamento. Por isso, vamos passar adiante. Veremos então que no Novo Testamento, esse texto também aparece, está bem aqui em Efésios capítulo 6, 3 versículos juntos. E porque esse texto é mais completo no Novo Testamento, então eu não vou comentar o texto original no Antigo Testamento, que seria o hebraico. Vou saltar direto para o grego, também devido a que o texto é bastante longo. Veremos então que o versículo 1 diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Verso 2, honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E o verso 3, para que te vá bem, ou para que em tudo saias bem, e sejas de longa vida sobre a terra. A partir daqui, vamos analisar principalmente 3 expressões distintas. A primeira é a palavra honrar. Como já falei antes, vamos ver o que seria honrar, qual é a origem da palavra. O que significa? Será que é somente obediência? Será respeito ou algo mais? Veremos então separadamente a palavra honrar e que isso significa e ademais como aplicá-la. E veremos também a palavra pai, que está bem aqui. Eu não marquei porque está associado com a mãe. Então, como estamos hoje falando no Dia dos Pais ou sobre os pais, eu não quis marcar só a palavra pai, porque me dá a impressão que faz uma certa quebra com relação à posição, à presença e também à autoridade da mãe. Então, eu não marquei, porém, vamos analisar separadamente. Em segundo lugar, depois de honra, passaremos para pai. E em terceiro lugar, veremos o que seria esta vida longa. A que se refere essa expressão? Aonde aponta? Será que se refere só à nossa vida aqui na Terra? Ou também se refere à nossa vida na eternidade com Cristo? Ou será que não se refere absolutamente nada com a Terra ou não refere absolutamente nada com a nossa vida eterna com Cristo? Vamos ver então a que se refere essa expressão vida longa e a sua origem. E tudo isto vamos associar com a palavra justo. Veremos aqui que o justo vem de justiça. Justiça é um atributo de Deus. Assim que, resumidamente, veremos que esses 3 versículos de Efésios são para nós um desafio. Deus nos desafia, nos faz um chamado a submeter-nos a essa convocação divina. A quê? De que maneira? Ou para quê? Ou de que forma? A submeter-nos à sua justiça, que é perfeita, e então viver de acordo à sua vontade. Irmãos, viver os princípios de Deus e expressar os atributos do seu caráter realmente não é algo fácil de fazer, porque Deus é perfeitamente perfeito e sua justiça é fundamentalmente perfeita. Viver expressando ou respirando e expirando a justiça de Deus é realmente um desafio. Porém, a Bíblia diz que é justo no sentido de que é reto, é correto, é o melhor a fazer. E isso, apesar de que podemos associar com as capacidades humanas que o Senhor nos dá de viver como
bons cristãos, cristãos honestos e íntegros, de certa forma envolve aqui a justiça de Deus, porque ninguém é justo por si próprio, uma vez que não há justo, nenhum sequer, como diz a Bíblia, assim que dependemos completamente da sua justiça. Vamos ver então como é que associamos honrar o pai e a mãe, neste caso o pai, e ter como resultado vida longa, e tudo isso debaixo deste ser justo ou da justiça de Deus. Ao mesmo tempo, eu quero trazer para vocês o texto original do Novo Testamento em grego, porque Efésios está no Novo Testamento. Eu gosto muito de associar desta forma, porque o nosso idioma português é muito lindo e muito assim elegante, até mesmo alguns dizem em outros países, é uma língua romântica. Porém, quando vamos aos originais hebraico e grego, e também quando podemos acessar ao aramaico, vemos que essas línguas originais dizem um pouco mais do que a nossa língua de origem, que neste caso é o português. Então vamos ver como lemos esses 3 versículos, estão aqui em números, como você vê. Esse número aqui não está assim distribuído dessa forma na Bíblia, eu coloquei apenas para ajudar vocês a distinguir onde está o 1, 2 e o 3. Da mesma forma eu fiz aqui com o grego. Então lemos assim: Ta tekna hupauetitos gonoske humon en curio tutoga estin dikaion. Timaton patera su kai temetera etes estin eportule prote en evangelia. Hina iusoi genetai kai esse macrocronios epites geis. Então, este versículo é bastante longo, como se vê, e eu não poderia comentá-lo palavra por palavra, apesar de que esta é a minha preferência. Porém, eu marquei aqui as palavras nas quais vamos estar enfatizando ou enfocando-nos mais, ou focalizando-nos mais, ou colocando mais a nossa atenção. Como mencionei antes, vamos começar pela palavra tima, que vem de timal, que é esta palavra honrar, que vimos bem aqui no início do versículo 2. Honra. Tima ton patera, honra o pai teu. Em grego, tima ton patera su, honra o pai teu. Neste caso, tima, honra, que vem de timal, honrar, e patera é pai. Veremos então essas duas palavras separadamente, depois saltaremos para essa palavra maior que temos bem aqui, que é macrocronios, que literalmente seria longa vida, ou falando de anos, porque macro fala do aumentativo, micro é o menor, certo? Macro maior. Daí o macro é muito ou mais, abundantemente, traz essa ideia, o macro. E o cronios fala de anos, ou de eras, ou de tempo. Então, neste caso, macro seria muito, cronios, anos, muitos anos, ou mais eras, mas fala de tempo em forma geral. Epi, sobre, tes, a, ges, terra. Sobre a terra, como vimos aqui literalmente em português. Então, este texto vai ser o nosso texto-chave, e apesar de que é muito grande, então eu dividi em partes. Veremos então que, apesar de que nos parece difícil honrar, a partir do que vamos ver agora, porque honrar, como disse no início, é realmente um desafio, porque inclui uma submissão completa à autoridade de outra pessoa, que neste caso é o nosso pai. E muitas vezes, de acordo à compreensão bíblica, a submissão implica também em anular ou eliminar alguns direitos que nós temos, inclusive o direito de discutir, de argumentar, de brigar, de saltar em cima, de exigir nossos direitos. Às vezes, o anular-nos a nós próprios significa simplesmente ficar em silêncio e obedecer. Por isso, o texto, em uma das versões, lá no Antigo Testamento, começa: filhos, obedecei a vossos senhores. E obedecer nunca foi fácil.
Todos nós sabemos disso, porque todos alguma vez tivemos um pai e muitos ainda têm. Então eu começo colocando, embora não seja muito fácil, a Bíblia nos manda dizendo: honre seu pai e sua mãe. Dependendo às vezes do contexto familiar, isto aqui, esse honrar, pode ser algo muito prazeroso. Outras vezes não, é algo doloroso. Literalmente, dependendo dos pais, das suas origens, da sua capacidade de compreensão, vou dizer assim, dos seus comportamentos, do caráter que tem, da linguagem que usam, da violência ou da amabilidade, da paciência ou da intolerância, da compreensão que tem dos filhos ou da completa indiferença. Ou seja, depende do contexto geral e todos sabemos disso. Muitos tivemos pais muito dóceis, muito fáceis, muito assim flexíveis. Outros tivemos pais muito, muito difíceis. E muitos filhos, inclusive, preferiram deixar a casa e ir-se a uma universidade em outro estado, morar lá e ficar lá e não voltar mais. Por quê? Por causa do convívio familiar. Eu não quero me centrar muito nisso, na conduta de um e de outro, porém, eu trago esta parte aqui, por isso estou explicando desta forma. Às vezes não é fácil, porque depende também do contexto familiar. E às vezes o contexto familiar depende de onde vieram nossos pais, quais foram as suas experiências no passado. E lamentavelmente, às vezes, assim como nós hoje, se não percebermos isto antes de formar uma família e deixar-nos sarar por Deus anteriormente, a tendência é que chegamos à nossa própria família, estabelecemos o nosso próprio lar cheio de cargas, trazendo sobre nós todas aquelas imensas feridas do passado, amarguras e tudo aquilo que representa um peso. E este peso trazemos para dentro da nossa própria casa e, lamentavelmente, lançamos sobre o nosso cônjuge, que às vezes nem sabia nada disto, e, consequentemente, sobre os nossos filhos. Porém, eu coloco aqui dizendo, apesar de que não é fácil, muitas vezes, embora não seja muito fácil, Deus não olha para esses lados específicos. Aparentemente, como eu estou mencionando aqui, ou seja, esses detalhes que eu menciono para vocês, ele simplesmente nos ordena dizendo: honra teu pai e tua mãe. E uma coisa que quero mencionar antes de saltar ao próximo slide é que o Senhor aqui não nos diz honra somente o pai bom. Honra somente se os teus pais forem os mais doces do universo. Não, não, não. Ele simplesmente diz honra teu pai e tua mãe, inclusive se eles são maus, inclusive se eles não são cristãos, inclusive se eles não são muito assim íntegros, que digamos. Honre-os, porque este é o mandamento e o princípio de Deus. A mesma coisa que Deus diz lá no Novo Testamento. Devemos honrar os nossos senhores, obedecer aos senhores, ainda que sejam senhores ou chefes maus, certo? Porque a obediência, neste caso, ou a honra, vai direto a Deus, uma vez que tudo quanto fazemos como para o Senhor. Então, voltando aqui ao nosso ponto, às vezes honrar os pais não é algo fácil de fazer, porém é uma ordenança bíblica. Honre teu pai e tua mãe, ainda que não sejam o que tu gostarias que eles fossem. E como é o Deus que fala, então teremos que obedecer. Veremos então que contextualmente esse versículo, esse texto se divide em partes diferentes. O verso 1 começa dizendo: filhos, obedecei a vossos pais. No contexto geral, o versículo 1 representa uma ordem, uma ordenança. E já sabemos que quando Deus nos manda fazer algo, não podemos e nem sequer devemos abrir a boca e começar a discutir por que tenho que fazer, mas para quê? Como disse Moisés: manda outro a quem encontres, mas esqueça de mim, livra-te ou me deixa em paz, em outras palavras. Então, quando Deus diz: filhos, obedecer a vossos pais, ele nos está dando uma ordem. Já o versículo 2, que diz: honra teu pai e tua mãe, menciona que um chamado. Interessante como isso caminha em sequência. Versículo 1, obedecei, é uma ordem. Versículo 2,
honra teu pai e tua mãe, nos mostra um chamado. E o versículo 3 é o resultado dos dois anteriores, quando nos mostra que nós viveremos longos anos ou muito tempo sobre a terra. Ou seja, esses 3 versículos, estou me referindo ao Novo Testamento, Efésios 6, de 1 a 3. Os versículos 1, 2 e 3 de Efésios, capítulo 3, eles estão intimamente interligados e se completam entre si, como vimos aqui nessa breve divisão e como vimos no texto anterior. Se completam entre si e vimos, ademais, que eles caminham como que em sequência. Primeiro, versículo 1 mostra uma ordem: obedeçam a vossos pais, incluindo o pai, referindo-nos ao dia dos pais. 2, nos chama a honrar, honrem aos seus pais. E depois nos mostra o bom resultado. Se vocês honrarem, então vocês viverão muitos anos ainda neste mundo. Muita gente morre, digamos, aos 30 anos, outras pessoas passam dos 100. Por que será? Então, vocês viverão muitos anos sobre a terra, é o que nos mostra o versículo 3. Veremos então que nesse texto, assim como expliquei lá no início, há algumas palavras-chave, algumas palavras principais. Outra versão diz algumas palavras claves. Então, as palavras que ressaltam o texto são as que vamos ver agora. Como lhes mencionei antes, começaremos pela palavra honra, que vem do grego tima, que se origina de timau. Timau é literalmente honrar, tima é honrar. Então, honra que aparece como substantivo, certo? E timau, honrar, é um verbo, seria eu honro. Então, tima ou honra significa que a primeira parte da palavra concentraremos aqui em defini-la. O que será que podemos entender da palavra honra? Como podemos defini-la? Ou como será que outros a definiram para então ensinar-nos algo novo nesse dia de hoje? Veremos então que, de acordo ao grego do Novo Testamento e algumas análises, veremos que a palavra tima ou honra começa sendo um auto-respeito. Se refere a uma qualidade que realça os princípios, que é uma palavra importante, fundamentais de uma vida. Também se refere ao reconhecimento sincero a uma pessoa que consideramos digna de ser honrada. Se refere a uma opinião de excelência, ou seja, algo excelente que alguém diz sobre outra pessoa. Opinião de excelência baseada em qualidades e méritos merecidos. Só é honrado aquele que é reconhecido como ilustre, ou seja, para ser honrado, antes precisa-se ser ilustre. E em alguns dicionários, a palavra ilustre está no mesmo nível da palavra excelência. Então, alguém precisa ser totalmente excelente em tudo, em qualidades, como vimos aqui, e méritos, para então ser honrado. É considerado uma qualidade impecável, ou seja, a honra é algo que não tem mancha, que não tem defeito. Pelo menos assim deve fluir, deve aparecer. A honra verdadeira, eu não estou falando aqui de qualquer coisa que alguns inventam por aí, porque existe a falsa honra, que seria a hipocrisia ou a mediocridade. Aqui estamos falando desta honra que parte diretamente da palavra de Deus, que é a palavra tima, e que se associa com o mesmo caráter de Jesus Cristo. E expressa a satisfação resultante de um caráter e comportamentos aceitáveis. Ou seja, eu marquei aqui com essa linha, eu subraiei as palavras mais fortes em cada uma dessas definições. O respeito aqui não é só respeito, ele precisa ser alto, de mais alta qualidade, mais profundo, mais excelente. Este aqui não é um respeito comum, mas é um alto respeito. Isto é honrar. Na segunda, eu marquei a palavra princípios. Por quê? Porque uma vez que Deus nos manda honrar os nossos pais,
Devemos entendê-lo como um princípio, porque tudo o que vem de Deus é princípio, ou são princípios. Por que princípio? Princípio é o que vem antes, é o primeiro, é o mais importante, é aquilo que forma a base ou o fundamento da nossa vida. Há vezes em que aprendemos coisas com pessoas, com mestres, com eruditos, com peritos, porém não são princípios, são bons ensinos, são bons conhecimentos, a boa informação, porém passam, por esse motivo não são princípios. Consideramos que o que vem de Deus, tudo quanto vem dele, e que ele demanda de nós, como a obediência, santidade, honestidade, integridade, a verdade, tudo isso são princípios, porque são coisas que permanecem. Vem de Deus para permanecer, para formar a base ou o fundamento da nossa vida. Por isso eu marco aqui a palavra princípio, pois eu considero que a honra, especialmente essa que vem da Tima e que vem de Deus, é ou deve ser na nossa vida um princípio. Honrar aos superiores a nós, honrar aos nossos pais, honrar a Deus sobre todas as coisas. Isto é absolutamente um princípio. Também tem a ver com reconhecer. Reconhecer sinceramente ou reconhecimento sincero. Por que eu coloquei esta palavra sincero depois de reconhecimento? Porque existem alguns reconhecimentos por aí que precisamos colocar entre aspas, porque não são verdadeiros, são hipócritas, são falsos, são fraudulentos, são mentirosos, são bajuladores, são enganadores, são medíocres. Então eu coloco aqui reconhecimento sincero, porque tem que ser verdadeiro, uma vez que a tima ou a honra vem do nosso Deus. Tem que ser verdadeiro, tanto ao receber dele esse desafio, esse chamado, essa ordem para honrar o nosso Pai, como também reconhecê-lo aonde quer que estejamos, aonde quer que participemos, precisamos reconhecê-lo sinceramente. Também tem tudo a ver com excelência. Uma pessoa não pode ser honrada, nunca será honrada se a sua vida não é uma vida de excelência. Não vamos jamais honrar, por exemplo, um delinquente. Não vamos jamais honrar aquele que rouba os outros descaradamente. Não vamos honrar aquele que vive em adultério. Não vamos roubar aquele que mata, aquele que fere, aquele que comete torpezas e esconde seus erros. Não podemos, porque não há excelência nesta conduta, nessas atitudes, nessas intenções. Então, a excelência, por ser parte do caráter de Deus, é algo puro, totalmente íntegro e perfeito. Apesar de que nós não somos perfeitos e nunca seremos, eu creio que a excelência associada à honra é uma característica do próprio caráter de Deus. Por isso é perfeito e é fundamentado ou baseada em qualidades e méritos merecidos. Ou seja, ninguém será honrado se não merecer esta honra. O nosso pai e a nossa mãe se merecem, por mais que não sejam perfeitos. Por quê? Por causa da posição que eles ocupam. Por causa da responsabilidade que Deus lhes deu diante das nossas vidas como filhos. Por causa do prestar de contas que eles terão que devolver a Deus um dia sobre o que fizeram com a nossa vida, o que nos ensinaram, ou como nos fizeram caminhar no futuro. Então, isso aqui, sem dúvida, tem muita relação com a excelência de Deus. Só é honrado aquele que é reconhecido como ilustre. Como mencionei antes, o ser ilustre é, em algumas partes, em alguns casos, sinônimo do viver em excelência. Uma pessoa totalmente honesta, uma pessoa 100% íntegra, é considerada uma pessoa ilustre e digna de ocupar algumas posições, alguns cargos, algumas funções, alguns ministérios, algumas oportunidades mais altas, porque são ilustres, porque são excelentes, porque são íntegros, porque são pessoas que ensinam com a sua própria conduta. Neste sentido, sim, são ilustres, e porque são ilustres neste sentido, merecem ser honrados. É uma qualidade impecável, ou seja, a honra, o ato, a ação de honrar deve ser algo impecável, sem mancha, sem mentira, sem engano, sem bajulações. Não é correto, absolutamente nunca será,
honrar uma pessoa só porque se tem um interesse por trás. Isso se chama bajulação. E eu creio que Deus repugna esse tipo de coisa. E, lamentavelmente, hoje, as igrejas estão cheias de líderes, de pastores e de pessoas que ocupam altas posições, que estão ali não porque vivem uma vida santificada, não porque estão bem conectados com Deus, mas porque bajularam uma posição e por isso estão ali. A mesma classe de coisas sucede entre os políticos. Há políticos que bajulam em um grau que eu sequer poderia explicar. Então, esse tipo de coisa Deus repugna. Não são adeptos a esse termo, porque o impecável não tem mancha, não tem defeito, não tem quebra, não tem sujeira, não tem nenhuma coisa que represente a acusação. Ademais, uma pessoa honrada é aquela que expressa um caráter e comportamento aceitáveis, ou seja, que vive integralmente e que, sobretudo, agrada a Deus com a forma como vive. Ainda na palavra honra, veremos a origem da palavra. Veremos então que inicialmente a palavra vem do hebraico e como vimos o primeiro texto, que é o quarto mandamento, lá em Êxodo capítulo 20, vimos a honra teu pai e tua mãe, seja a mesma coisa que nos diz Efésios 6. Veremos então que a palavra no Antigo Testamento, honra, vem do hebraico e significa Yekam. Yekam. Lendo sempre da direita para a esquerda, porque essa é a forma correta de ler o hebraico, certo? Yekam. Que significa em nossa tradução? O mais aproximado possível seria Yekam, ou honra, fala de um valor incalculável, uma riqueza valiosa, algo custoso ou de alto custo. Alto preço, daí vem a palavra precioso, preciosa, do alto preço, alto custo. Uma elevada dignidade, reconhecida como magnificência. Ademais, também se originando do grego, como vimos antes, tima, que é a palavra honra substantiva. Aqui temos timal, que é o verbo, eu honro, lendo a partir deste ômega, eu honro, já como o verbo se trata da mesma palavra honra. O grego nos diz então que honra, neste contexto, traz a ideia de encher alguém de valores, ou seja, a honra enche o indivíduo de valores altos ou altos valores. Por isso eu coloco bem aqui alto valor, alto custo, alto preço, precioso, é tudo muito alto, em alto nível, em alto grau, em alta qualidade. É a palavra timal do grego, ou timar, como vimos no texto que lemos no início. Então, inicialmente traz a ideia de encher de valores, reconhecer seu alto preço, preço inestimável ou incalculável. Prestar reverência, interessante esta palavra, reverência está associada com honra. Prestar reverência e dar honra com muitas honras. Parece uma repetição, uma redundância, porém isso aqui tem muito fundamento. Honrar alguém com muitas honras, ou seja, com alto reconhecimento, com uma alta aceitação ou aceitabilidade, isto é honrar. Veremos então que desde o hebraico, cada expressão dessa traz uma alta definição que não temos tempo de discutir aqui, porém eu gostaria que, se possível, você meditasse em cada uma delas. O hebraico, Yekam, diz que a honra está associada a um valor incalculável. Não podemos calcular o valor daquele que é honrado, o valor da própria honra, ou o valor que a honra atribui a alguém. Não podemos calcular devido a que é muitíssimamente alto para o nosso entendimento. Se associa ou se compara a uma riqueza muito valiosa. Existem riquezas que são riquezas, porém existem outras que são superabundantes, por isso são muito valiosas. Esse é o sentido da honra, de acordo ao hebraico Yekam. Também se associa com algo custoso ou de alto custo. Ou seja, existem coisas que são caras e podemos comprar.
outras são muitíssimamente mais caras e nunca podemos pagar. Este é o sentido ou a ênfase que dá a palavra honra ou yekam do hebraico. É algo que não se pode comprar, é algo que não se pode adquirir, nem com os nossos melhores dons, talentos, habilidades ou capacidades, porque tem um custo muitíssimo alto, mais do que qualquer habilidade humana. Também se refere a alto preço, e daí essa palavra preciosa. Normalmente usamos a palavra preciosa ou precioso e não temos ideia de onde vem. Ela vem literalmente do alto preço, então preciosa. Ou seja, algo que tem um alto valor, um alto estándar. Elevada dignidade. A dignidade é algo muito delicado. Uma pessoa digna é alguém que merece e naturalmente será honrada. O problema é que hoje uma grande parte da população não leva isso a sério, já não considera mais a sua própria dignidade. Por isso se submete a esse nível de bajulação a outros. Ou seja, se eu fizer isso, eu terei tal coisa. É diferente, é uma relação tipo muito pobre, relacionado ou comparado com esse tipo de vida que Deus tem para nós. Não temos que bajular nada de ninguém. O nosso Deus é fonte de todas as coisas. E Ele é quem nos considera, poderia usar esta palavra aqui, nos considera, nos honra. Não quero usar muito esta palavra relacionada a nós humanos, mas eu apenas quero crer que o Senhor nos considera em alta posição, em alto nível, em alto grau. Quando nós guardamos a nossa dignidade, de acordo aos seus princípios e a sua palavra, é algo que é reconhecida como magnificência, ou seja, a honra é tão superior que chega a ser comparada com a magnificência. Magnificência é outro atributo poderoso do próprio caráter de Deus. Por isso, a honra verdadeira, integral, plena, impactante é aquela que vem do nosso Deus e que pode contaminar-nos se andamos em integridade e santidade. Já no grego, a ideia se completa, ou seja, a ideia do grego completa aqui as definições do hebraico quando diz que o timal, ou a honra, traz a ideia de encher de valores. Uma pessoa honrada, ela recebe novos reconhecimentos, novos aplausos, nova aceitação, nova cobertura com algo muito mais alta que ela própria, que é, neste caso, a honra. Reconhecer, ou seja, a honra reconhece o alto valor ou alto preço daquele que é honrado. Também a honra é assim, comparada com preço inestimável ou incalculável. Ou seja, a honra, meramente mencionando aquela honra perfeita de Deus, é algo incalculável, indescritível, inarrável. Não podemos explicar, não podemos definir realmente como é o nível, a profundidade, a perfeição da honra de Deus. Isso aqui é só uma comparação do que vem a ser, porque em realidade meu vocabulário é muito limitado para dizer com exatidão o que seria literalmente esta honra perfeita de Deus. Por isso menciono que a honra é algo incalculável, indescritível, inimaginável, ou seja, está muito além do que nós podemos alcançar. Também traz a ideia do prestar reverência. A honra é prestar reverência. Quando honramos a Deus, nos dobramos diante dele e o adoramos, e o honramos 100% como Deus máximo que ele é. Porém, quando honramos a alguém, é de certa forma reverenciar, não com esse baixar a cabeça, como fazemos diante de Deus para adorá-lo, porém é um reconhecimento claro e às vezes público do excelente que aquela pessoa é, do ilustre que esta pessoa é. Isto é, de certa forma, uma reverência que é aceitável porque expressa um máximo respeito nesse tipo de honra. E, ademais, essa última parte, que ainda que pareça uma repetição, é, na verdade, a que eu mais gosto, porque refere a dar honra com muitas honras. Ou seja, eu vou honrar alguém com todas essas qualidades que menciono aqui, tanto do hebraico quanto do grego. Dar honra com todas essas honras
que conhecemos aqui nesta simples definição da palavra honra. Veremos então que a terceira parte da palavra honra refere-se a alguns sinônimos. Então, de acordo ao dicionário que usemos, é o que vamos encontrar. Por exemplo, os sinônimos mais comuns são: honra é sinônimo de dignidade, de integridade, de nobreza, de decência, de retidão, de inteireza, de lealdade, prestígio, renome, reconhecimento, distinção, honorabilidade, exaltação, veneração e alta apreciação. Ou seja, todos esses sinônimos expressam uma alta qualidade associada à palavra honra. Então, vemos que a dignidade é algo que todos temos e devemos preservar. A integridade é o que todos devemos ser. Nobreza é algo que podemos copiar do nosso Deus. Decência é nossa obrigação ser decentes. Retidão é o nosso dever ser retos e justos. Inteireza é outro dever que temos. Ser verdadeiros, ser honestos. A lealdade é algo que temos, que aprendemos diariamente na nossa vida desde os nossos tempos de escola, ser leais, ser honestos. O prestígio é algo que algumas pessoas dizem, só alguns têm. Diante de Deus, cremos que todos somos abençoados com prestígios que não merecemos, porque todos vêm dele, e por isso ele nos abençoa muito mais do que imaginamos, inclusive. O renome é algo que alguns têm, são os famosos, são os grandes escritores, os grandes investigadores da palavra. O reconhecimento se refere àquela plena aceitação, privada ou pública, inclusive. A distinção é aquilo que devemos fazer diante de todos os demais. A honorabilidade é algo que eu imagino que alguns têm, na verdade todos temos, porém só alguns expressam notoriamente, são os honoráveis da história, são os historiadores, por exemplo, pessoas honoráveis. A exaltação é, você já sabe, às vezes, Deus nos exalta em segredo, somente entre Ele e nós. Outras vezes, Ele nos exalta diante dos demais, para que todos vejam que não estamos só, mas que Ele está conosco. A veneração tem algo a ver com a reverência e a alta apreciação, que é um sinônimo do alto respeito. Tudo isso aqui pode ser encontrado como sinônimo da honra, e eu sei que você vai encontrar depois em outros textos. A segunda palavra que analisaremos rapidamente é a palavra pai. No texto que lemos, se refere à palavra patera, do grego patera, e os simbolismos aqui são claros. O primeiro simbolismo é associado à palavra Abba, que vem do grego Abba, literalmente pai, ou papai, ou meu pai. Essa última expressão, meu pai, traz mais intimidade, mais cercania, mais proximidade entre Deus como Pai e nós como seus filhos. Encontramos esta palavra em Romanos 8,15 e em outras referências. Eu apenas menciono uma. Então, o simbolismo aqui, o primeiro simbolismo é o próprio Deus como nosso Pai absoluto. O segundo simbolismo é que Deus chama o pai para ser o representante do lar, o representante da casa. Geralmente o homem é conhecido como líder, como o que guia a família, o que cobre a família. Por isso é o representante no lar. Também conhecido como cabeça da família. Por que cabeça? Porque do pai vêm as diretrizes, a guiança, os ensinos, a ordem, a organização. Então, por isso ele é o cabeça. Se o pai, como líder espiritual da casa, falhar, toda a sua família paga a consequência. Porém, quando ele acerta tudo, também recebe a boa recompensa da sua ação acertada. Também temos algumas principais funções referentes ao pai, ou seja, quais são as principais funções que um pai deve exercer dentro da sua casa. Segundo a Bíblia, governar, dirigir, ensinar, instruir, educar, instituir, determinar, construir, solidificar, prover, proteger, orientar e, logicamente, eu coloquei abrange de forma geral, ou seja, cobrindo todas as áreas.
da sua própria família. Cada uma dessas funções aqui poderia ser analisada separadamente, porque cada uma se dirige para direções diferentes e específicas, apesar de que ao final todas elas voltam juntas e caem no mesmo ponto, porque quando estamos falando de uma só pessoa, esta pessoa que é o pai tem uma grande responsabilidade de Deus para fazer tudo isso aqui e até mais, dentro da sua própria casa e em meio à sua própria família, como cabeça e como líder da sua casa. Se o pai, se o homem, se o cabeça falha em uma dessas aqui, em uma dessas funções tão importantes, biblicamente falando, a sua família pode sofrer a consequência, e até os animais que ele tem em casa, os cachorros, os gatos, todo mundo que esteja debaixo da sua liderança pode pagar a consequência se o pai não se importa com essas qualidades ou se ignora alguma delas. Então, como eu coloquei aqui no final, todas essas funções atuam sobre cada aspecto da vida da família ou de forma geral, como coloco aqui. Veremos então que a terceira parte do nosso palavras-chave é para que vivas longos anos na terra. Essa palavra é traduzida naquela palavra longa que está lá no versículo 3 de Efésios capítulo 6, que lemos lá no início, e que é a palavra macrocrônios. Eu expliquei a vocês que macro, que bem aqui, macro, até essa letrinha, a metade da palavra, macro refere a algo grande, abundante, ou algo a mais, algo acrescentado, algo elevado. Isto é macro. É diferente do micro, que é ao contrário, é algo pequeno, algo menor, ou muito pequeno, ou inclusive muito menor. É o micro. Este aqui é o macro, que é algo grande, abundante, falando de tempo. E crônios, que é o que se refere a anos, a eras, envolve os séculos, ou seja, não são palavras específicas, mas tudo quanto se refere ao tempo é o que está aqui em crônios. Então, nesse caso, macrocrônios é literalmente longos anos. Esta palavra bem aqui, longos anos. Vivas longos, perdão, eu esqueci uma letrinha bem aqui. Deveria ser longos anos. Então, o Senhor nos promete como um resultado da nossa obediência. Se honramos nossos pais, estamos obedecendo a Deus, e a consequência é que viveremos este macrocrônios, e são os longos anos aqui nesta terra. Então, analisando esta palavra macrocrônios, eu chego a essas conclusões. Primeiro, destaca o conceito de consequência ou resultado. Neste caso, o resultado positivo da obediência a Deus em honrar o nosso Pai. E número 2, a palavra macrocrônios se refere à duração de tempo, duração de vida. A resistência que ele nos dará para viver esses longos anos. Porque há pessoas que vivem até mais de 100 anos. Outro dia eu li sobre uma que estava em 141 anos de vida. Isto sim que é uma longa vida. A pessoa teve resistência até agora para viver tantos anos. Uau, é muito! A resistência, como também a durabilidade, ambos vêm do Senhor. E este igual aqui é para mim um sinônimo. Tudo isso aqui é igual ao resultado positivo que recebemos de Deus como consequência por haver obedecido e honrado nosso Pai, que seriam os longos anos que temos aqui em cima de vida na Terra. Número 3. A vida humana, essa parte aqui, macrocrônios, se refere à vida humana, ou seja, a vida que temos aqui na Terra, e não se refere à eternidade. Menciono isso porque há pessoas que pensam que esse macrocrônios, neste contexto, se refere ao céu. Viveremos
esse longo tempo, esses longos anos no céu. E não é assim. O texto está bem claro porque está a palavra terra, aqui no grego, vimos no início a palavra ges, que é terra, ou seja, referindo-se aqui a este mundo mundo terrenal de terra, é a palavra ges no grego. E a palavra macrocronios está associada ao ges, que é terra no Novo Testamento. Então, não poderia ser na eternidade, porque ainda que a Bíblia diga longos anos, lá na eternidade não viveremos longos anos, viveremos para sempre. Então, não podemos associar esta palavra macrocrônios ou longos anos na terra, que é o texto de Êxodo 20, ou que é o quarto mandamento, ou Efésios 6, verso 3, que fala sobre longos anos, não podemos associar com o céu, porque não é. Isto é referente à terra. Então, ao terminar esse vídeo, eu digo aqui aos nossos lindos papais, feliz Dia dos Pais. É o que te desejo com todo o meu coração e espero que você, nesse próximo domingo, do dia 16 de junho, nos Estados Unidos e em muitos outros países, como já mencionei, você e sua família tenham um excelente Dia dos Pais, com todas as bênçãos do nosso poderoso Deus. Amém? Então, obrigado por estar comigo até aqui. Te vejo no próximo vídeo. Bye, bye.